também vai seguir falando, Pai, mas sim o Senhor vai através de mim, Pai, que eu possa ser instrumento, Pai, que eu possa, Senhor, fazer entender aqui, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, o Anderson, ele deu um último estudo que é o grande dilema, né? Esse grande dilema se resume, na minha opinião, na seguinte pergunta: Deus é mais bom do que justo ou é mais justo do que bom? E a resposta, quando a gente for passando essas coisas aqui, esse tema, a gente vai concluir que Deus é perfeito. Ele não é mais bom nem mais justo. Ele é o que ele tem que ser. E a perfeição dele é o que nos salvou. A gente já começa ali na primeira página compreendendo que Deus, em sua justiça, condenou a humanidade. Mas em seu amor, Deus sofreu a pena que merecíamos e morreu em nosso lugar. Ou seja, nós, nos estudos anteriores, a gente viu que o caráter do homem é pecador, somos pecadores e somos merecedores da justiça de Deus, da condenação. Então, Deus, como não tem comunhão com o pecado, ele olha para a humanidade e condena a humanidade. Porém, em amor, ele envia seu filho para sofrer em nosso lugar. Ou seja, Deus exigiu de nós um pagamento por nossos pecados, porém, ao mesmo tempo, ele se fez como pagamento. Cometemos um crime, merecíamos pagar por esse crime, mas Deus pagou no nosso lugar. É como se fosse, imagina que um juiz bom, um juiz justo, um juiz que estudou para estar lá, um juiz de toga, né? Um homem, então ele tem em suas mãos um caso de uma pessoa corrupta, uma pessoa que fez muito mal, que fez um crime terrível. Essa pessoa merece condenação. Então esse juiz vai, segundo a lei, ele condena aquele criminoso à pena máxima. Todo mundo era a favor daquela pena aqui. E a pena máxima é a pena de morte. Mas imagina que aquele juiz que condenou aquele homem, ele desce do seu... Ele larga a sua toga, desce do seu... Não sei se é o nome que dá agora para onde o juiz fica, mas ele sai do seu carro e fala para o criminoso: olha, eu vou cumprir a pena por você, para que você possa ter vida, para que você possa ter uma nova vida. É impensável para a gente, né? Pensar que, poxa, talvez para alguém bom, a gente tem a disposição a dar vida para alguém bom, mas para alguém terrível, alguém que merece condenação, alguém que está, segundo a lei, segundo toda a moral que a gente tem, merece aquela pena, é basicamente isso que Jesus fez por nós, muito mais, na verdade, né? Mas é só ilustrar. Merecíamos a condenação, mas ele se colocou no nosso lugar. A gente vai agora para a segunda parte. Esse capítulo, ele é dividido em alguns tópicos. O primeiro tópico, deixa eu passar aqui do lado, é Jesus Cristo, o nosso substituto. Deixa eu passar aqui. Então, a ira de Deus nos condenou, mas o seu amor levou a dar seu Filho como sacrifício por nossos pecados. O amor do Filho o fez se oferecer voluntariamente por nós. Então, a ira de Deus se ira contra o pecado. Deus não tem comunhão com o pecado. Fala que Deus odeia o pecado. Então, esse ódio é fruto de uma ira terrível, né? No caso, essa ira terrível é fruto de um ódio de Deus contra o pecado, mas em amor, ele dá o seu Filho para morrer no nosso lugar. Podemos ver essa verdade lá em João 3,16, né? Aquele versículo mundo está acostumado a ler. Que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse amor de Deus é o amor sacrificial, é o amor ágape, né? Que a gente conhece como ágape. É o amor que independe de mim e de você. Eu não mereci esse amor, ninguém aqui é merecedor desse amor e nem se tornará merecedor desse amor. Esse amor independe de nós. Ele é incondicional, sabe? Você não precisa fazer algo para merecer esse amor, porque se você precisasse, você não conseguiria. Por mais que você quisesse, por mais que fosse muito bom, você não conseguiria merecer esse amor. Esse é o mesmo amor também escrito lá em Romanos 8:39, que diz basicamente o seguinte: é aquela passagem que fala que nada poderá nos afastar do amor de Deus. Por isso que ele é incondicional, nada poderá nos afastar, nada que eu faça
vai me fazer merecer, ninguém vai me afastar desse amor. E também é o mesmo amor de 1 João 4, que eu acho que está no meu folheto. Vamos lá aqui. 4, do 8 ao 10, que diz o seguinte: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus mostrou quanto nos amou ao enviar seu Filho único ao mundo, para que por meio dele tenhamos vida. E nisto que consiste o amor. Não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como sacrifício para perdão de nossos pecados. Ou seja, o amor, Ele não me amou porque eu amei Ele primeiro, Ele me amou primeiro. Você entende? E quando a gente entende o amor de Deus, aí a gente passa a amá-lo, a compreender o que Ele fez por nós. Quando a gente passa a compreender o nosso caráter, que a gente já aprendeu aqui nas outras aulas, quem nós éramos, o que nós merecíamos, mas mesmo assim, esse Deus envia seu Filho, santo, imaculado, para morrer em nosso lugar. É isso o amor de Cristo. Então, Jesus nos substituiu por amor, né? Vamos lá para a outra parte do tema, falar sobre a cruz. Aí o estudo nos revela algumas verdades que a cruz traz para a gente. Foi na cruz, irmãos, que Jesus Cristo ofereceu como sacrifício por nossos pecados. O livreto, ele diz que a crueldade de Jesus na cruz nos revela duas verdades. Vamos lá no livreto. A primeira verdade essa crueldade ilustra a grandeza de nossa hostilidade para com Deus. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. E o mundo odiou tanto que o submeteu à pior forma de tortura e morte. Está lá na página 12. Então essa é a primeira verdade que a cruz revela. É a grandeza de nossa hostilidade. A segunda verdade que a cruz revela é a grandeza de nosso pecado contra Deus. Também está lá no livro. Nossos crimes contra Deus foram tão deploráveis e as penas contra nós tão severas que só poderiam ser pagas através do sofrimento indescritível e da morte do Filho de Deus. Ou seja, a cruz revela a grandeza de nossa hostilidade para com Deus e a grandeza do nosso pecado para com Deus. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação acho que foi do Júlio Cleis Santos. Ele falando que ele estava conversando com uma senhora, e a senhora comentou com ele que sentia muita pena de Jesus, que ela não queria que ele tivesse morrido na cruz. Aí ele repreendeu ela falando: poxa, como assim? Foi para isso que ele veio. Ele tinha que ter morrido na cruz. Foi necessário que ele sofresse aquela pena, aquela tortura, porque era o que a gente merecia. Um ladrão que mata alguém, ele merece uma pena alta, diferente de um ladrão que roubou uma pessoa que roubou um lápis. Ou seja, a pena que ele sofreu é por causa do nosso pecado, é a grandeza do nosso pecado. Então foi necessário. Então a gente não pode ver se pensar: poxa, a gente não queria que isso acontecesse. Por que isso aconteceu quando nós estamos aqui? Então foi para isso que o sofrimento foi necessário, tinha que acontecer, e foi para isso que ele se fez homem. Foi para isso a vida de Cristo. Foi para isso que ele veio ao mundo, que ele se fez homem. Vamos lá. Agora, o livro também separa esse tema em alguns tópicos. Tema sobre a cruz, né? E ele vem aqui explicando. Siga lá. A primeira separação está lá, o primeiro tópico está lá na página 13. Primeiro parágrafo ali. Diz o seguinte: Cristo levou nossos pecados. Na cruz, Cristo carregou nosso pecado e se fez maldito em nosso lugar. A cruz era nossa. Era nós que deveríamos falar, mas ele levou nossos pecados. Nós éramos o culpado e ele se fez maldito em nosso lugar. Ao carregar nossos pecados, Cristo foi considerado culpado por Deus. E como consequência foi tratado como culpado. Ele é santo, mas ao carregar nossos pecados ele foi considerado culpado por Deus. Porque Deus culpou a humanidade, correto?
Deus condenou a humanidade. E Cristo tomou o nosso pecado para si. Então, como ele fez isso, Deus o tratou como culpado, o considerou culpado e o tratou como tal. Por isso, o sofrimento terrível na cruz. Podemos ver essa verdade lá em Isaías 53, 6, está em meu livro. Diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ou seja, nós estávamos errados, nós éramos pecadores, mas o nosso pecado, a nossa iniquidade caiu sobre Cristo. Essa verdade também está lá em 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Ou seja, ele não era pecador, mas fez pecado em nosso lugar. A segunda verdade revelada na cruz é que Cristo sofreu nossa maldição. Com isso, tornou-se objeto de desagrado e condenação de Deus. Ou seja, ao sofrer da nossa maldição, ao se colocar em nosso lugar, ele se tornou objeto de desagrado e da condenação de Deus. Ele se tornou alvo de Deus, alvo da ira de Deus. O livreto diz o seguinte: todos nós estávamos sob a maldição de Deus por causa do nosso pecado. Para nos salvar da maldição, Cristo se tornou maldição por nós e sofreu o julgamento de Deus em nosso lugar. Ele nos redimiu, o que significa que ele pagou o preço para satisfazer a justiça divina, a fim de que todos os que creem nele sejam livres. Ou seja, nós estávamos em maldição, nós éramos os pecadores e Cristo se colocou em nosso lugar, se fez maldito em nosso lugar. A gente pode ver essa verdade em Gálatas 3:10. Diz o seguinte, está no livro aí: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. Ou seja, nós nos afastamos de Cristo, nós éramos a ovelha desgarrada de Deus, né? E Cristo colocou nosso lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se próprio maldição no nosso lugar. Que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Ou seja, todo aquele que se é colocado numa cruz, ele é maldito. A palavra diz isso. Então Cristo se fez maldito no nosso lugar. Sofreu a nossa pena de morte, né? A terceira verdade que a cruz revela para nós, a terceira verdade escrita no livro, ainda na página 13, Cristo foi abandonado por Deus em nosso lugar. Na cruz, Cristo foi abandonado por Deus, afastado de sua presença. Como eu disse lá no início, irmãos, Deus não tem comunhão com o pecado. Deus odeia o pecado, a palavra diz que Deus odeia o pecado. Então, como ele não tem comunhão com o pecado, ele se afasta do pecado. Ele é santo, a santidade dele não permite que ele tenha comunhão com o pecado. E a gente pode ver essa verdade lá em Isaías 59:2, que está no livreto. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não vos ouçam. Ao carregarmos os pecados da cruz, irmãos, Cristo nos livrou da separação eterna. Nós estávamos separados, nós seríamos separados de Deus, porque Ele não tem comunhão com o pecado, Ele não se relaciona com o pecado. E nós, como pecadores, assumidamente pecadores, né? Seríamos abandonados por Cristo, por Deus. Mas Cristo carregou esse peso para nós. Então Ele foi abandonado no nosso lugar. A gente pode ver essa verdade lá em Mateus 27:46, que diz o seguinte: eu estou com outra tradução aqui que eu escrevi. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, lama sabachthani, quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, naquele momento ali na cruz, Deus se apartou de Cristo.
Por quê? Porque ele estava com o pecado no mundo ali naquele momento. Ou seja, Deus não tem comunhão com o pecado, ele se afasta do pecado. Porque Deus odeia o pecado, irmãos. A palavra diz que ele odeia o pecado, mas ama o pecador, né? E a quarta verdade que a cruz revela é que ele sofreu a ira de Deus por nós. Na cruz, Cristo foi alvo da ira de Deus. Deus é santo e ama tudo que é bom. Sua santidade coloca em oposição ao pecado. Essa posição muitas vezes é violenta, pois é fruto de uma ira terrível. Ou seja, Deus é santo e ele ama tudo que é bom. E a sua santidade o coloca em oposição, e essa oposição ao pecado, e essa oposição muitas vezes é violenta e é fruto de uma ira terrível. Isso revela a seguinte verdade também, né? Essa posição de Cristo. Ao escolhermos nos entregar ao mal, desafiando a soberania e a vontade de Deus, estamos também nos colocando em oposição a Ele. Ou seja, todas as coisas que a gente escolhe viver práticas malignas, que a gente escolhe deliberadamente pecar, assumir o pecado como prática de vida e ignorar a vontade de Deus, a gente também se coloca em oposição a Ele. Porque se Deus se opõe ao pecado e a gente passa a ter comunhão com o pecado, ele vai se opor a nós também. Vou passar aqui. Cuidado. A ira de Deus, irmãos, é fruto do ódio que ele tem pelo pecado. E como somos pecadores considerados culpados, nos tornamos assim merecedores da ira divina. Mas é amor que Cristo se colocou em nosso lugar e bebeu o cálice da ira de Deus até que a justiça de Deus fosse plenamente satisfeita. Ou seja, Jesus ele toma o cálice da ira de Deus, né? E toma por completo, até que a ira de Deus fosse satisfeita. E a gente pode ver isso lá em Mateus 26, 39 a 42. Que diz o seguinte: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Tornando a retirar-se, orou de novo dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Então Jesus ele tomou sobre si esse cálice, né? E tomou toda a ira de Deus, que tinha nós como alvo, né? E também vê lá isso em Isaías 5, 53, 4 e 5, que apesar disso foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu um castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Ou seja, o castigo dele foi por nossa culpa, foi por nossos pecados. Nós merecemos ser esmagados na cruz, mas ele se colocou em nosso lugar. Não porque era culpado, mas porque ele se fez culpado em nosso lugar. E a quinta verdade que o livro aqui expõe, que a cruz revela, é que Cristo morreu em nosso lugar. A morte de Cristo, irmão, não foi uma morte comum, pois em sua morte ele redimiu toda a humanidade. O livro diz o seguinte, deixa eu ver qual página está. Página 14. Isso. Não, página 15 aqui, a parte lá no primeiro parágrafo. Diz o seguinte: a Bíblia nos ensina que a morte não fazia parte da criação original ou natural. Ao invés disso, era o julgamento de Deus sobre as pessoas.
por causa dos seus pecados. A fim de nos salvar do poder da morte, foi necessário que Cristo morresse em nosso lugar. É por isso que quando Deus lá instrui Adão e fala que se ele tomasse, se ele comesse do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele certamente morreria. A criação em si não foi feita para morrer, mas a morte é fruto do nosso pecado. Porque lá em Romanos 6, 23, lá na parte A, assim, na primeira parte do versículo, diz o seguinte: pois o salário do pecado é a morte. A morte é a consequência do pecado. Por isso que a partir daquele momento Deus fala, certamente você vai morrer. Então, em algum momento agora você vai se terá como consequência ao seu pecado, as suas iniquidades, a morte. E lá em 1 Pedro 3, 18, diz o seguinte: pois Cristo também sofreu por nossos pecados, uma vez por todas, embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecados, a fim de conduzir-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito. Ou seja, morreu por nossos pecados. Morreu fisicamente por nossos pecados. E aí a gente chega à conclusão que a morte de Cristo não foi uma morte comum. Por isso a morte ele redimiu toda a humanidade. Irmãos, na história da igreja, temos muitos mártires. Eu gosto muito de um livro chamado Heróis da Fé. Acho que esse livro tem duas versões. Uma que conta a versão bíblica, a versão dos apóstolos, se não me engano, e também tem a versão que ele conta de homens que trouxeram a palavra de Deus aos continentes, à América, americano, levaram à Europa, que traduziram a Bíblia para o inglês e tal, como Martin Lutero. Então, esses mártires morreram por causa da palavra, mas a morte deles é uma morte comum, como a minha e a sua. Mas a morte de Cristo não, ela não é uma morte comum, porque a morte de Cristo redimiu a humanidade do pecado. A morte desses mártires não nos salva, mas a morte de Cristo nos salvou. Foi no sofrimento da morte, o livreto expõe que foi no sofrimento da morte na morte que Cristo efetuou o completo pagamento pelo pecado daqueles que nele creem. Podemos ver isso na última declaração na cruz, escrita em João 19:30, que diz aquela declaração: está consumado. Então, foi através da morte de Cristo que nós fomos perdoados por nossos pecados. Por isso que foi necessário. Até aqui, o que foi exposto aqui para a gente sobre a cruz de Cristo, né, nos revela, nos traz a consciência do amor de Deus e também nos traz uma obrigação de viver por aquele que ressuscitou por nós, né? Morreu e ressuscitou por nós. O livro diz o seguinte: se a morte de Cristo realmente, lá no último parágrafo, no último parágrafo do tema, né? Lá no finalzinho, diz o seguinte: se a morte de Cristo realmente fez sentido no seu coração, então você não será mais capaz de viver para si mesmo, mas será interiormente obrigado a viver por aquele que morreu e ressuscitou por você. Uma vez que Deus abriu os seus olhos para ver a sua sabedoria e o poder da cruz, você nunca mais será o mesmo, mas seguirá o Cristo ressuscitado. Ou seja, Deus, a partir do momento que a gente conhece essa verdade, nos abre nossos olhos para essa verdade, a gente não pode mais viver ao nosso modo. A gente tem que entender que o mundo às vezes não conhece a verdade. Que o mundo, eu tenho uma fé assim, eu creio em Deus, eu creio que ele me guarda, que ele é legal e tal, mas a gente não conhece verdadeiramente a verdade exposta na palavra, não tem a prática da leitura da palavra. Nós que estamos na igreja, estudamos a palavra, temos esse conhecimento. E a partir desse conhecimento a gente não pode viver como o mundo vive, não pode aceitar o estilo de vida do mundo. Entende? Isso nos traz meio que uma obrigação de viver para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Se colocou em nosso lugar, o que nós não merecemos. Aí agora a gente chega no outro tema, que é a ressurreição. A Bíblia nos afirma que Cristo não somente morreu por nossos pecados, mas que ele também ressuscitou ao terceiro dia. Passa aqui.
lá em 1 Coríntios 15, 14, diz que Paulo diz, né, que não crer na ressurreição de Cristo torna toda a verdade bíblica inútil, torna toda a palavra inútil. Porque a palavra, todo o livro da Bíblia, ela aponta para Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Os livros anteriores, eles apontam para Cristo e os depois também, né? Porque a palavra escrita, ela sempre vai apontar para a palavra viva, que é Jesus Cristo. Então, você não crê que ele morreu e ressuscitou, torna tudo inútil, porque não faz sentido essa fé, né? Então, é necessário que a gente busque na palavra e entenda que ele ressuscitou. A ressurreição de Cristo, ela também revela a nós algumas verdades. A primeira verdade é que a ressurreição é a prova de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A ressurreição não torna Jesus Filho de Deus, mas ela comprova isso. Ela comprova que, diferente de mim e de você, nós morremos e morremos, a gente vai ressuscitar lá na glória, lógico. Mas Jesus Cristo venceu a morte. A gente pode ver essa verdade escrita em Romanos 1,4. E com o poder do Espírito Santo, quando ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, não foi a partir da morte que ele se tornou, mas a morte comprova isso. Porque naquela época, muitos se levantavam se colocando como Jesus. Mas ele era Jesus Cristo, que era realmente o Messias. Era o filho de Davi, né? Que a palavra apontava por tudo. Então a ressurreição, assim, né? Então a ressurreição, ela comprova que Jesus Cristo é filho de Deus. Ela não torna, mas ela comprova. Então ela comprova que Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. A segunda verdade que a ressurreição nos revela é que, na página 16, a ressurreição é a prova de que Deus aceitou a morte de Cristo como completo pagamento por nossos pecados. O livro diz o seguinte: Deus ressuscitou Jesus Cristo porque a morte dele satisfez a justiça divina e assegurou o perdão e o direito de permanecer diante de Deus, ou seja, fomos justificados na ressurreição de Cristo. Irmãos, a morte de Cristo, ela nos... A palavra agora me fugiu. Ela perdoa nossos pecados. E a ressurreição nos justifica. A morte perdoa os pecados, a ressurreição, ela restaura o relacionamento do homem para com Deus. Antes, o homem estava afastado de Deus, Deus se afasta do pecado, não tem comunhão com o pecado. A morte nos tira a condenação do pecado, nos traz a liberdade, e a ressurreição, ela nos justifica, ou seja, ela nos reintegra o nosso relacionamento para com Deus. Então, também foi necessária a ressurreição de Cristo. Então, essa verdade pode ser vista na carta de Paulo aos Romanos. Ele foi entregue, no caso, Romanos 4:25, acho que está no livro, né? Ele diz o seguinte: ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e foi citado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, ou seja, a ressurreição, ela nos torna, ela nos justifica agora diante de Deus, né? A morte nos livra do pecado, e a ressurreição nos justifica. A justificação para o homem. A terceira verdade que a ressurreição nos revela é que a ressurreição é a prova da futura ressurreição do crente. Vamos lá no livreto. Opa, deixa eu ver se eu achar aqui. Lá em João 11:25 diz o seguinte, né? Jesus declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, a ressurreição, ela é a prova da futura ressurreição do crente. Ela prova que ainda que a gente vai ressuscitar na glória, né? Essa promessa teria se provado nula e vazia se Cristo tivesse permanecido no túmulo.
Imagina que se Cristo se o túmulo não tivesse vazio, Jesus não teria vencido a morte, né? Então seria uma promessa vazia. Ou seja, não teria uma comprovação de que ele venceu a morte. A sua autoridade sobre a morte foi demonstrada pela sua própria ressurreição. Isso prova que ele tem o poder de levar a vida a todos que nele creem. Então, a ressurreição de Cristo prova que ele tem o poder de levar a vida a todos que nele creem. E a quarta verdade que a ressurreição nos revela é a prova de que o mundo tem um Senhor e um juiz, né? A Bíblia nos ensina que Cristo não só ressuscitou para a vida, mas que Deus o exaltou para ser Senhor e juiz sobre toda a criação. Era o primeiro sermão pregado após a ressurreição pelo apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro declarou aos judeus: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vos crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, a ressurreição comprova que Jesus foi colocado como Senhor e juiz do mundo, né? E ele está no coração do cristianismo, né? O cristianismo ele está aqui na... Está aqui, na página 17, no segundo parágrafo, diz o seguinte: a boa notícia da ressurreição nos mostra que o cristianismo não é apenas uma lista de regras, uma filosofia de vida, não é apenas algo para debatermos sobre o que se posicionar. No coração do cristianismo está a pessoa viva de Jesus Cristo. O Senhor Jesus fala hoje através de sua palavra, a Bíblia, e salva poderosamente os pecadores. Ou seja, a ressurreição ela demonstra que isso aqui que a gente está fazendo aqui, que a palavra não é apenas uma filosofia de vida, uma forma de ser uma vida legal, ou são apenas ensinamentos vazios. Não, ela comprova, a ressurreição comprova que no coração do cristianismo está a pessoa viva de Jesus Cristo. Há um Deus vivo, zelando por nós, e que através da sua palavra ele salva poderosamente os pecadores, somos nós. Aí o Livreto, ele passa para o último tópico, que é a consumação. Lá em João 19:36, temos aquela última declaração de Jesus na cruz, né? Ele diz que está consumado. Ele diz tetelestai, né? Que é está consumado. Gente, essa declaração deve ecoar no nosso coração como um grito de vitória. Isso para a gente é algo muito forte, né? A consumação é a nossa liberdade. O livro diz o seguinte: por sua morte, ele realizou tudo o que era necessário para a salvação da humanidade. As exigências da justiça de Deus contra nós foram satisfeitas e sua ira foi apaziguada. Ou seja, foi na morte que tudo satisfez. Foi na morte que a ira de Deus foi satisfeita. Deus olha para o homem, condena o homem à pena terrível. Jesus toma sobre si essa pena, carrega os pecados, sofre essa pena terrível, é considerado culpado e morre. Então, na morte, tudo foi satisfeito. Toda aquela ira que foi apaziguada e é como aquela passagem de Jonas, né? Que Jonas, o mar está irado lá, né? Jonas está no barco, e quando Jonas é jogado ao mar, o mar passa a ficar calmo, a ira se apazigua, mais ou menos isso. Ou seja, a morte de Cristo é isso, apaziguou a ira de Deus. Até tem uma passagem, assim, não lembro aonde agora, que diz que acho que os fariseus pedem a Jesus uma comprovação. Ele diz que, como Jonas, quando na boca do grande 3 dias, ele ficaria no coração da terra durante 3 dias, né, para apaziguar a ira de Deus. E depois isso saiu.
Em Romanos 25, 3:25, diz que através de Cristo, Deus condenou o pecado e justificou o pecador que crê em Jesus. Todo aquele que não se conforma com o pecado, ou seja, através de Cristo, Deus condenou o pecado continua sendo condenado, mas através da sua ressurreição, nós fomos justificados em Deus, né? Nosso relacionamento foi reintegrado, nosso relacionamento com Deus foi reintegrado. Então, todo aquele que não se conforma com o pecado, nós continuamos sendo pecadores, é óbvio, porém, aquele que não se conforma com o pecado, que luta diariamente para não pecar, ele foi justificado, né? A consumação permitiu que o perdão e a justificação se tornassem disponíveis a todos através da fé na pessoa e da obra de Cristo. Ou seja, a morte permitiu o perdão, a disponibilidade do perdão para com Deus e também a justificação, né? Agora é disponível a todos nós, o véu se rasgou, o relacionamento foi refeito. A gente chega a seguinte conclusão. Essa conclusão eu peguei lá da primeira página do livro, lá na página, acho que é 8, aqui, lá na página 6, que diz o seguinte: Jesus veio para carregar os pecados dos homens e mulheres caídos e para oferecer sua vida como sacrifício em nosso lugar. A sua morte satisfez as exigências da justiça de Deus contra os pecadores e tornou possível que um Deus justo os perdoasse. A sua ressurreição após 3 dias testificou que ele é o Filho de Deus e que Deus aceitou a sua morte como completo pagamento por nosso pecado. Agora todas as pessoas podem ser totalmente perdoadas, reconciliadas com Deus, receber a vida eterna através da fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Só que eu acho que resume tudo, né? Eu acho que não tinha nem o que falar. Se eu chegasse aqui e lesse essa parte aqui, essa explicação, eu acho que faria muito claro, né? Também gostei muito da junção que o livro fez de uma passagem de Romanos, 2 passagens de Romanos, né? Que está lá na página 17. É a junção de Romanos 1, Romanos 5, versículo 1, Romanos 8, versículo 1, que diz que justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, pois, que há nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus. Eu gostei muito dessa junção. E também eu deixo aqui para os irmãos a indicação da leitura de Romanos 5, versículo 1 e versículo 11, também, que explica basicamente tudo que foi dito aqui, explica o porquê da morte e por que nós temos que nos alegrar com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? Vê se tem alguma coisa aqui. Acho que eu acabei até um pouco cedo, são 8:40. Tem 5 páginas. Espero que todos tenham compreendido, que eu tenha conseguido me fazer entender, que eu não tenha cometido nenhuma heresia bíblica também. Também agradeço pela oportunidade. Quando o pastor me mandou mensagem, eu achei que ele estava falando, confesso que quando ele falou para mim, ele estava falando da escola bíblica das crianças, né? Eu falei, não, pastor, eu estava até com vontade de dar aula, né? Aí eu falei com ele, quando ele me mandou mensagem, mas foi o pastor, tudo bem. Aí quando ele me colocou no grupo da Solange, viu o Tom, eu falei, então eu falei, tá bom, é bênção também, vamos lá. Se ele me chamou é porque ele sabe o que está fazendo, né? Aí então, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é isso. Alguém tem alguma dúvida, alguém quer uma pergunta? Se eu não conseguir responder, a gente passa lá, pastor. É isso. Então tá, irmão, vamos orar aqui para terminar. Fala uma coisa, pastor? Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, por esse estudo, Pai, que o Senhor tenha se revelado, Pai, aqui, em nome de Jesus, Pai. Pai, que nós venhamos compreender, Pai, cada vez mais, Pai, o seu caráter, Pai, o que o Senhor fez por nós, Pai, querido, Pai amado, Senhor. Pai, Senhor, que nós venhamos, Pai, compreender, Pai, que o Senhor é bom, Pai, o Senhor é perfeito, Pai, em nome de Jesus, Pai, querido, Pai amado. Pai, revela todas as nossas dúvidas, Pai, abrindo nossos corações, Pai. Agradeço muito, Pai, por estar aqui no dia de hoje, Pai. Abençoa todos que estão aqui também, Pai, querido, Pai amado, aqueles também que não puderam vir, Pai. Louvado e bendito seja o seu nome em nossas vidas, Pai. Amém, Senhor. Amém.